Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças para mais um vídeo de análise técnica semanal. Aqui nós vamos avaliar o que aconteceu na semana passada no Ibov e nos principais ativos que compõem o índice Bovespa, beleza? Vamos já para a tela? Começamos aqui pelo Ibov no tempo gráfico semanal e nós vamos ter uma percepção de que estamos lateralizados, né? Aqui são as quedas do mês de fevereiro, né? Onde atingimos os fundos em 62 mil pontos, mais ou menos, 60 mil, e a partir de então, um movimento de repique, né, formando um canal altista, né, por aqui mais ou menos, quando deu de cara com a média de 200, ameaçou encerrar as altas e continuar as quedas, mas essa barra, ela definiu que o movimento de alta continuaria, tá? Foi em engolfo, superando média de 200 e média de 20. A partir de então, tivemos um rally e novamente lateralizamos. A pergunta é, teremos forças após essa lateralização para romper e buscar a máxima anterior à crise? Aqui temos a banda de Bollinger já descendente, temos uma região de fundos anteriores passando de 104 mil, né, aqueles fundos ali que quando perdidos acionaram as vendas, né, era uma LTA anterior, né, ao movimento de queda, né, existia uma LTA aqui nesse piercing pattern, tá? E aí quando quebrado ali esse fundo anterior, acelerou realmente as vendas ali, acelerou bastante ali o movimento de queda, tá bom? Teremos forças? Temos aqui uma média de 20 descendente, uma média de 9 que já cruzou para cima da média de 20 e a média de 200 flat levemente ascendente, tá? Quando a gente aproxima aqui essa congestão, a gente observa o quê? Que o movimento está fazendo, né, um zigue-zague ascendente nesse canal, tá? Houve um movimento altista, pressão vendedora, lateralizou, tocou no canal de alta, pressão compradora, quando tocou a linha de retorno do canal de alta, lateralizou. Nessa semana que se inicia, nós devemos tocar novamente ou nos aproximar bastante dessa LTA. É a hora da decisão. Se nós perdermos essa LTA, sobretudo os fundos de 90 mil pontos, pode abrir espaço para novas realizações para vir testar a média de 200, né? Região de 82 mil pontos. Caso o mercado ganhe força, ganhe ânimo e supere essa região de 98 mil pontos, vai abrir espaço para novas altas, sobretudo para buscar 105 mil, tá? Que foi o fundo anterior rompido. E vai encontrar também aqui a banda de Bollinger já descendente, beleza? No diário, essa explicação é mais visível, né? Nós tínhamos, inclusive, traçado aqui, né, dois cenários possíveis, né, para o mini índice. Sobretudo, aqui nós vamos tirar esses desenhos, tá, que são bem antigos. Já estão superados, né? Aqui também nós já tínhamos traçado a retração, né, de 100%, que ainda é válida, tá? O mercado se desenvolve dentro dessa retração, né, desse último fundo até o topo em 97.800, ele contraiu. Observe como as bandas de Bollinger estão mais estreitas, o que prenuncia um movimento amplo. Essa formação, aparentemente, é uma formação triangular, né? Temos topos levemente mais baixos, né, ou horizontais, no mesmo nível, e fundos mais altos, tá vendo? Então é um triângulo que pode ser considerado um triângulo ascendente, que pressupõe continuidade do movimento anterior, rompimento para cima. Qual é o problema? Que nós temos aqui, pelo diário, a média de 200, que já segurou o preço 1, 2, 3, 4, 5 vezes, várias tentativas de alta, parando aqui, né, os vendedores com bastante fluxo aqui, com bastante força, a partir dessa faixa de preço de 98 mil pontos, 97.500, e segurando os preços. Por outro lado, o mercado deixou um fundo bem marcante aqui, 90 mil pontos, movimentou para cima e a partir de então lateralizou apoiado na média de 20, não perdeu mais a média de 20. Tá? Não fechou abaixo da média de 20 no diário em nenhum dia. E na última sexta-feira, apesar do volume muito fraco, teve forças para, após perder e acionar, né, esse doji lápide deixado na resistência, acionou o doji lápide, mas parou na média de 9, fechando numa barra positiva
com volume baixo. Volume baixo porque foi feriado nos Estados Unidos e aí as negociações perdem quantidade de players, né? Perdem atratividade. Na segunda-feira teremos então, amanhã, essa abertura que vai nos dar uma direção geral, né? O mercado pode pelo menos vir testar a média de 298, 99 mil pontos e aí, em função do sinal deixado amanhã, teremos uma conclusão se o mercado rompeu ou se o mercado testou e voltou. Não pode perder a média de 9 e a média de 20, tá? Tá bom? Essa é a leitura para o Ibov. Ok? Vale, o ativo que está mais pesado nesse Bovespa hoje, compõe o índice com cerca de 10% do peso da carteira do índice Bovespa, né? No diário da lateral, no semanal, Vale tem deixado, né, vários sinais de lateralização. Olha só, após esse Dark Cloud deixado, né, em janeiro, dia 20, e aí nessa semana deu início a uma lateralização de queda, que quando perdida aprofundou, né, uma queda de até da máxima até a mínima, cerca de 43% de queda. Já recuperou tudo, já está na faixa de preço pré-crise, lateralizando, né, e apoiado na média de 9 pelo semanal, tá? Agora deixa aqui uns dojis, barras de dúvida, volume abaixo da média, o que sinaliza que o mercado ou perdeu apetite pela compra ou está acumulando nessa faixa de patamar de preço para poder esticar para cima novamente. No diário, nós já vimos, está lateral, né? Barra para cima, barra para baixo, as barras de queda têm volumes maiores e amplitudes maiores, né? E chegaram até a violar aqui, perder, fechando abaixo da média de 20, porém, já em seguida veio aqui para os mesmos patamares mais de 20. Tá? Então, a gente tem aqui, né, zonas de preço importantes, na faixa dos R$ 52,50 como suporte, e as resistências na faixa de R$ 56,80. Nesse caminho aí o mercado deve definir, tá? Deve definir para que lado deve romper, tá? Nesse triângulo aqui, a gente deve ter uma decisão, tá bom? Esse triângulo aí, tá? O mercado deve decidir. Se romper para baixo, né, pode vir fazer um teste e depois prosseguir nas quedas. Se romper para cima, caminho livre para novas altas. ITUB 4, o segundo ativo de maior peso nesse Bovespa. Observe que o ativo vem desenvolvendo, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, uma tentativa de novas altas, né? Abre com gap, dá andamento, depois recua, lateraliza, tá? Então, o que nós temos que observar é que tudo no diário fez um movimento altista e está deixando algo similar a topos descendentes. Porém, ao testar a região de fundo anterior, segurou nos preços, tá? Então ele está congestionando, contraindo, tá bom? Fazendo uma formação do tipo triângulo, tá? Ok? Vamos marcar esse triângulo aqui. Nós tínhamos deixado na semana passada um topo duplo desenhado, um topo descendente, tá? E agora, o que mais nos parece estar acontecendo é esse triângulo lá, colocar aqui uma mudança de cor, colocar ele fúcsia, tá? Para destacar em relação aos outros desenhos, tá bom? Esse triângulo parece que é agora o novo perfil de movimentação de ITUB 4, tá? Pelo diário. Testou em cima, testou embaixo, não perdeu a média de 20, foi para cima novamente, não superou o topo. Veio para baixo, não perdeu fundo, foi para cima e aí deixa outro topo abaixo do topo anterior, com pavios superiores abaixo da média de 20. A expectativa, se perder a mínima e a média de 9, é que haja uma puxada de quedas, né, visando o teste, quem sabe rompimento desses patamares de preço para baixo, tá bom? O desenho inicial era um zigue-zague descendente, que ainda não foi confirmado, porque não perdeu o fundo anterior, tá bom? Isso aí é leitura para ITUB 4. Petrobras, Petro 4, no diário, a lateral, vários dojis na mesma faixa de preço, próximo ao topo, né? O ativo desenvolvia aqui um canal de alta, se aproximou da média de 200 descendente e lateralizou, tá? Essa lateralização pode ser uma acumulação de preços, uma leitura semelhante à que eu fiz para a Vale, tá? E que pode vir a ser rompida
pode vir a trazer novas altas para o ativo. Então, na verdade, é também uma formação triangular, né? Mais ou menos com essas configurações aqui, ó. Isso, tá bom? Então, mais próximo de romper para cima, está acima das médias, tá bom? Pelo diário, da média de 20, média de 9. Média de 9 é acima da média de 20, tendência de alta. Se romper esses patamares aqui acima dessa máxima, abre espaço em 22,30 para novas altas, ok? Petrobras aparenta dar sinais altistas. B3SA3, o ativo está lateral pelos 15 minutos. Né? No diário, o ativo aparenta estar no movimento altista, né? Só que agora já bem esticado, já está longe da média de 20, já demonstra fraqueza em região de topo, né? O ativo já cumpriu 100%, né, da primeira retração, olha aqui, já fez um pivô nessa posição, né? E aí quando, deixa eu só posicionar novamente. Vou colocar no semanal, esse pivô está no semanal, eu acho. Exatamente. Pivô no semanal, ó, tinha marca de 100% no topo anterior, já superou o topo anterior, e agora esse pivô do semanal tem alvo em 66,56, tá? Que a gente vê aqui, né, o ativo não fez nenhuma correção, não tem nenhuma barra vermelha desde esse último fundo, tá? Muita força compradora no ativo B3, no semanal, certo? Agora, está longe da média de 20, né? Que acaba de virar. Está pedindo uma correçãozinha para aproximar da média de 9, para testar o topo rompido e dar prosseguimento. Tem que ficar atento quem está comprado e ajustar stops, tá? Para evoluir o trade. No diário, né? Não há o que dizer, né? Só reforçar o que nós lemos anteriormente. Superou a média de 200 e foi embora, tá bom? Não tem entrada, não tem operação em B3 não. BBDC, tá? Nos 60 minutos, tá desenvolvendo um canal altista, tá vendo? Bem interessante. Tá agora numa faixa de preços que recomenda a compra, sobretudo depois que superar a média de 200, tá bom? Está apoiado na média de 20, na média de 9, exponencial, em uma zona de compra próxima à LTA. Tá? No semanal, o ativo acaba de sair desse triângulo, né, com aquela barra ali, né, uma barra de impulso que não deixa dúvida, parou na média de 20 e vem descendo junto com a média de 20. Nessa região de preço, encontra média de 9, e aí deixa pavio inferior, pavio superior, uma barra tipo doji. Tá? É uma contração de preços com um viés meio descendente, tá? Porém, acima da zona de resistência anterior rompida, tá bom? Ou seja, o ativo abre espaço para montar aí uma bandeira no semanal e esticar. Porém, a leitura no diário não é tão otimista, tá? A gente olha para o gráfico e observa muito mais barras vermelhas do que barras verdes. E as barras vermelhas com volumes bem superiores, né, às barras verdes. Ou seja, isso demonstra um apetite vendedor maior do que comprador, tá bom? Inclusive, nós deixamos marcado aqui, ao contrário do que fizemos em B3, um pivô baixista, caso venha a perder, né, essa zona de preços que marca o pivot point, tá bom? Está congestionado no diário, quando a gente aproxima e observa melhor, aqui seria a zona que muita sinalização aqui, eu vou tirar um pouco. Tínhamos deixado aqui topo duplo marcado para perda desse fundo. O fundo chega a ser perdido e recupera ao longo da semana anterior, tá? E está trabalhando aqui ainda com possibilidade de perder essa zona de fundo, tá bom? Ainda com essa possibilidade aberta, tá? O que nós temos que deixar claro aqui também em BBDC é o seguinte: o ativo tinha aqui uma zona de suporte importante que foi rompida, né? Foi rompida, dando expectativa de continuidade altista, né? Após o pivô, e agora foi perdida, certo? Trabalhando abaixo da zona de resistência rompida, o que pode dar uma sensação de falso rompimento altista
com implicações baixistas, certo? BBDC é um ativo que gera muita dúvida para operar e eu ficaria de fora. O cenário não está muito claro não, tá? Em Ambev, pelo semanal, o ativo fez até boas correções, né? Veio até os 50% da última perna de queda e não consegue passar, tá? Fechou com a barra nessa semana de 1º de junho. Muito impressionante, uma barra com amplitude muito grande, tá? A amplitude dessa barra chegou a ser de 16%, fechou com 14,2%. E a partir de então lateraliza. Da mesma forma, pode ser uma bandeira para rompimento, porém o pavio superior no semanal dá a percepção de que a força vendedora está muito forte nessa faixa de preço aqui dos 15 reais para baixo, tá? Em duas ocasiões tentou ir para cima e deixa a barra de venda, né? Foi para cima e deixa a barra com implicações vendedoras. Porém, média de 9 pelo semanal já cruzou para cima da média de 20, o que normalmente passa a ser um setup comprador, porém que não tem muito resultado nos preços, tá? No diário, o que a gente observa é que o ativo não consegue superar essa faixa de preço aqui dos 15 reais, né? Segunda tentativa de alta, volta na média de 20, vai novamente, agora está apoiado na média de 20. Essa semana nós vamos ter uma definição do que fazer. Muito topo deixado aqui, tá vendo? Nós deixamos, inclusive, muitas marcações aí de topos anteriores, está poluindo um pouco o gráfico. Vamos limpar um pouco isso aí, tá? Para a gente poder ter uma visão mais clara do movimento do ativo, tá bom? Na próxima leitura nós teremos menos gráficos aqui, menos sinalizações para vocês, tá bom? Beleza, já está legal. Tá, então dá para ver um canalzinho, que é como se fosse uma correção, tá vendo? Uma correçãozinha, dá para a gente ver que se a gente quiser marcar esse canalzinho aqui, a gente consegue marcar um canalzinho aqui, tá vendo? Aí o ativo bateu na linha de retorno do canal de alta e não consegue definir direção. A média de 200 parece estar empurrando os preços para uma correção aqui na faixa dos 12,70, tá? Beleza. Vamos para Banco do Brasil, outro ativo pesado, né? No índice Bovespa, setor bancário, né? Está dando um sinal muito parecido no semanal com o de Bradesco, né? Se você observar aqui o Bradesco pelo semanal tem um cenário muito parecido, aliás, todo o setor bancário, né? Está com um cenário muito parecido, tenta romper, mas nessa faixa de preço de 50% da primeira perna não consegue evoluir, tá? Primeira perna do Bradesco ou essa aqui, 50% não consegue evoluir, tá bom? Deixa dúvidas, né? Tá aí numa lateralização que pode resultar em altas, porém para cima tem a dificuldade aqui da média de 200 e para baixo tem que perder a mínima dessa barra altista, pelo menos, para abrir espaço para novas quedas, tá? E depois, por fim, Magazine Luiza, um ativo muito forte, tá? A gente vai encerrar após Magazine Luiza e vou deixar algumas dicas para vocês hoje, tá? Estava estudando minutos atrás aí os principais ativos, né? Vamos geral no nosso cenário. Olha que força de Magazine Luiza, não dá nem para acreditar, né? No semanal, ativo ele sofreu uma queda da ordem de 58% no seu valor na crise de fevereiro e a partir de então já evoluiu 192%. Inacreditável, inesperado, né? No momento de crise em que as pessoas supostamente perderiam renda, teriam dificuldades financeiras, o setor de vendas a varejo e, sobretudo, Magazine Luiza, que explora muito bem um canal de vendas eletrônicas pela internet, explodiu e tem aí consolidado altas consistentes. No semanal, né, e agora no diário, observamos que o ativo tem uma LTA bem forte, essa LTA acaba de ser cortada, a gente agora está numa lateralização e essa zona de preço aqui em R$ 68,00 é o que define o suporte para essa lateralização, tá? Para cima temos R$ 73,00, esse é o range em que se espera o trabalho dos preços de Magazine Luiza essa semana. A perda desse suporte
vai encontrar logo em seguida a média de 20 ascendente, que costuma jogar o preço para cima. Observe, todas as vezes que tocou a média de 20, o preço voltou para cima. Todas as vezes que tocou a média de 20, o preço voltou para cima. Cruzou aqui, tocou aqui, já voltou para cima, tocou aqui, foi para cima. E agora está mais próximo, evoluiu menos, talvez querendo fazer alguma correçãozinha para ajudar a média de 200 e continuar nas altas, tá bom? Por aí a gente encerra. Mas antes disso, eu quero deixar algumas dicas para vocês observarem essa semana, tá? Vamos mudar o desktop, vamos aqui para a carteira. Olha, eu estive vasculhando o mercado essa semana e levantei algumas opções, tá bom? Pomo 4, tá? No ativo. Pelos 60, aqui está nos 15 minutos, eu vou botar nos 60 minutos. O que aconteceu? Vou colocar aqui nos 60 minutos. Pomo 4 é um ativo que vinha desenvolvendo um movimento baixista, né? Tinha um pivô para romper aqui, parece estar rompendo falso esse pivô baixista, tá? Sentiu a média de 200, o preço recuperou e agora tem chance de deixar um rompimento altista pela negação do rompimento baixista, certo? Fiquem de olho, né? Eu botei um alerta aqui na faixa dos 2,95, tá? 2,96 até 2,98. A superação desses patamares pode abrir opções de compra, sobretudo acima da média de 200, tá? Sobretudo também para swing trade. A CCRO é um ativo que está trabalhando próximo à média de 200, né? Está triangulando pelos 15 minutos, pelos 60 minutos, que é o tempo gráfico mais interessante para você avaliar swing trade, né? O ativo está próximo de uma LTA acima da média de 200, ou seja, uma zona de compra muito interessante, tá? Para cima, para o rompimento desse triângulo, tem um upside bem favorável, olha só, né? A superação dessas mínimas, dessas máximas aqui em 14,94 vai deixar para você um stop da ordem de 21 centavos, 1,5%, pior hipótese, 3,6%. E um upside de 66 centavos, 4, 5% de alta, tá bom? Um ativo para ficar de olho, tá? CCRO. CVC, ativo sofreu bastante com essa crise, tá? Está ali, acaba de romper um LTB, né, nos 60 minutos, está apoiado na média de 200 e se superar essas últimas altas aqui em R$20, tem espaço para subir inicialmente até R$22,50 e depois até R$25, né? Observe, monitore, confiram se os sinais estão tendo volume financeiro que confirme a movimentação, tá? Mas me parece muito interessante isso aqui, ó. Faz um movimento de pivô altista, rompe regiões de resistência, tá? Embora sexta-feira tenha sido um dia fraco, trabalha acima das médias, de todas as médias. Um ativo muito bacana, CVCB3 para compra, sobretudo swing trade, tá bom? Aqui nós temos também JBSS, está abaixo da média de 200, tem que monitorar, tem que aguardar romper a LTB, tá? Acima das médias de 200, na faixa de 25,70 pode ficar interessante. E aí, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Lojas Renner, Pose 3, Porto Seguro, Home 3, são opções para que vocês operem, deem uma olhada, avaliem se é interessante. Agro, VLID 3, tá bom? Deem uma olhadinha aí, talvez seja interessante para vocês, tá bom, gente? Dessa forma, a gente encerra esse vídeo semanal, análise técnica semanal, desejando a vocês bons trades, convidando vocês para estarem conosco diariamente, a partir das 9h15 até cerca de meio-dia, 11h30, meio-dia, conforme a evolução do mercado. Ali eu faço algumas operações de day trade, mas essa não é a prioridade, né? A prioridade é trabalhar com vocês os fundamentos, né, da análise técnica, né, fazer a leitura, a análise e, eventualmente, eu faço operações de day trade em ações, mini índice, mini dólar, ao vivo, tá bom?
E também tirar alguma dúvida que vocês venham a ter ali, tá? No mercado ao vivo. Tá bom, gente? Desejo a todos aí uma semana abençoada. Se vocês quiserem, acompanhem nossas mídias sociais. Sucesso Finanças em Facebook e Sucesso Finanças no Instagram. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe e nos ajude a crescer. Um grande abraço. Eu me chamo Sérgio Batista. Esse é o canal Sucesso e Finanças. Aqui você é sempre bem-vindo e tudo é de graça. Até o próximo vídeo, irmão. Fica com Deus.